Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, estamos dando início a mais um ciclo de conferências da série apresentada por esta casa. Este ciclo tem um caráter especial. Foi idealizado pelo querido companheiro, pelo acadêmico que nos deixou recentemente. Ciclo na melhor tradição de todos aqueles que ele propôs para esta casa. Estou falando de Eduardo Portela. Não vou pedir um minuto de silêncio. Vou pedir o que nós faríamos se ele aqui estivesse nesta mesa. Uma salva de palmas. Eduardo manifestou o desejo, algumas vezes, de que o acadêmico Geraldo Carneiro moderasse esses trabalhos. Moderasse os trabalhos desse ciclo que ele idealizou. E aqui está, Geraldo Carneiro, Geraldinho, a sua tarefa. Antes disso, quero dizer que este ciclo se inicia com a conferência de Manuel Carneiro Leão e o tema de hoje é o desafio do realismo. Mas quem vai coordenar os trabalhos, como eu disse, é o acadêmico Geraldo Carneiro, a quem eu tenho o prazer de passar a palavra. O verbo é seu, faça bom uso. Obrigado, boa tarde a todos. Temos hoje aqui a alegria e o privilégio de receber o professor Emanuel Carneiro Leão, cuja biografia está aqui sumarizada. Vou ler para vocês. Professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular da Universidade Gama Filho. Possui graduação em Pontifício Ateneu Antoniano, mestrado em Albert Ludwig Universität Freiburg e doutorado em De Universa Filosofia, Albert Ludwigs Universität Freiburg, Friburgo para os íntimos. Seu grande conhecimento e experiência na área da filosofia tem ênfase em história da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, ética, verdade, história e pensamento. Livros publicados, organizados ou edições: Aprendendo a Pensar, terceira edição 2010. Filosofia Grega, 2010. Aprendendo a Pensar, Filosofia Moderna e Religião, sexta edição 2008. Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Les Éditions Silmaria, 7000, Silmaria 7000, de 2008. De Problematica Hermenêutica Philosophica Luxta Martin Heidegger, Roma, Itália, Pontifício Ateneu Antoniano, 1965. Heráclito, Fragmentos, Arte e Filosofia. De Illuminationis Doctrina apud de Scotum, Ser e Tempo, Confissões. Publicou numerosos artigos em periódicos nacionais de renome, tais como Revista Brasileira de Filosofia, Tempo Brasileiro, Cadernos do IFAM, Cadernos da PUC-Rio, Revista de Filosofia Antiga, Cleos, Revista de Psicanálise do Rio de Janeiro, e outras internacionais, como Entre Savoir. Tive uma nota pessoal, o privilégio de ser aluno do professor Emanuel Carneiro Leão, no ano distante de 1971, no IFIX, aqui no Largo de São Francisco. Certamente ele não se lembrará de mim, porque eu era apenas um dentre os centenas de cabeludos que frequentavam aquele prédio, mas fui testemunha da imensa erudição e da generosidade com que o professor Carneiro Leão se desdobrava ensinando diversas matérias, sempre que havia falta de professores. Então, em nome dos alunos da filosofia daquele tempo, agradeço especialmente a generosidade do professor Carneiro Leão. E gostaria que ele começasse, então, a sua comunicação. Por favor, professor. Muito obrigado.
agradecendo aí as palavras de apresentação, né, desse ex-aluno meu, né? Ex-aluno meu, não, que de grata memória, né? O ex-acadêmico Geraldo Carneiro. E ilustríssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Que está aqui ao meu lado, né? E que também comigo, também foi meu aluno e foi meu colega na Faculdade de Letras, né? É verdade. Domingos Proença Filho. Bom, queria, então, ainda relembrar, não, a presença, não, de nosso querido membro da Academia Brasileira de Letras, que faleceu recentemente. Por isso, queria fazer uma homenagem, dedicando para ele essa palestra. Em minha formação, tive a sorte e a honra de ter tido grandes professores e grandes colegas que me ensinaram tudo que eu sei, mas muitos colegas, mas um só mestre, Martin Heidegger, que me ensinou que não sei aquilo que eu acho que eu sei. Dentre os amigos e colegas do magistério, queria prestar também agora uma homenagem sentida e especial ao professor doutor Eduardo Matos Portela, titular desta academia, de recente saudade. Grande amigo e colega há mais de 50 anos, desde 1964, quando cheguei ao Rio de Janeiro, vindo da Europa. De certa feita, Nietzsche escreveu: Ich weiß, woher ich stamme, sei de onde eu provenho. Ungesättigt ist, gleich der Flamme, glühe und verzehre ich mich. Insaciável como a chama, ardo e me consumo. Feuer wird alles, was ich fasse. Kohle, alles, was ich lasse. Portanto, fogo vira tudo que eu toco. Carvão, tudo que eu solto. Flamme bin ich sicherlich. Eu sou, portanto, uma chama. No Ecce Homo, Nietzsche escreveu: Ich bin kein Mensch. Ich bin Dynamit. Eu não sou um homem. Eu sou dinamite. In binnen 2 Jahren wird die Welt in Zuckungen liegen. Em poucos anos, o mundo estará em convulsões. Duas citações de Nietzsche é para completar com uma terceira, em que ele diz: Einige sind posthum geboren. Alguns nascem póstumos. É o caso do professor Eduardo Portela, um homem que nasceu póstumo. Para Nietzsche, o desafio do realismo é ter invertido todos os valores no chamado niilismo europeu. Vivemos nós as consequências dessa inversão, pois vivemos num mundo de conquista e de dominação. É tão radical a ligação entre progresso e escravidão que tanto o otimismo como o pessimismo se tornaram categorias de criança. Quem percebe o abismo para onde estamos rolando hoje, treme a cada passo que se dá, seja para frente, seja para trás. Estamos dentro de um paradoxo existencial. Trata-se de um paradoxo que nos entorpece e estupidifica da pior maneira, pois uma lógica maligna arranca-nos o tapete debaixo dos pés, dia após dia. As sociedades modernas são assaltadas por paradigmas de perdição.
os princípios da liberdade e autonomia, os ideais de justiça e dignidade, os objetivos democráticos de ação e convivência vão sendo corroídos no nascedouro. Vivemos em cima de um abismo que nos fascina o espírito, para, aos poucos, nos arrastar para o fundo. Uma espécie de esquizofrenia ontológica cinde e divide ao meio todo o nosso ser, desde o sentido das coisas e das pessoas, até ao sentido das palavras e dos discursos. Que paradoxo, então, é esse? De um lado, tudo é claro. É a clareza teórica dos princípios. Estamos convencidos todos do valor insubstituível dos direitos humanos. Acreditamos com legitimidade e limpidez na liberdade e dignidade dos homens. Defendemos os ideais de justiça nas relações de convivência entre indivíduos, grupos e nações. Estamos convencidos da necessidade de lutar pelo bem de todos. Não achamos que com o novo milênio, em que estamos no início, tenhamos entrado no fim da história, mas no fim das tiranias e da dominação de um sobre o outro em todos os níveis, que tanto atormentou o século XX. Cremos até que a época das ditaduras e dos totalitarismos de qualquer observância tenha passado. Apesar de todo o fracasso e de muita desgraça, um otimismo incorrigível fareja sempre uma nova aurora dos dedos de rosa de que falava Homero nos albores da civilização ocidental. Queremos uma nova luz, um novo iluminismo, mas, desta vez, para toda a humanidade e por toda a Terra. Estamos sempre que a nova era seja capaz de transformar todas as utopias que a humanidade até agora só pôde mesmo sonhar numa grande e permanente utopia. Os tribunais, a imprensa, as criações literárias, as produções artísticas, a publicidade e a propaganda refletem esta certeza e vivem dessa esperança. Por toda parte, exige-se que prevaleça sempre a humanidade com seus préstimos de liberdade e justiça. Já não admitimos nenhuma soberania, seja de indivíduos, seja de grupos, seja institucional ou privada, que inclua opressão e violência. Os direitos do homem e do cidadão traçam o último horizonte de nossas aspirações e de nossa visão de futuro. Que o novo milênio sepulte para sempre é a nossa esperança. Os horrores e os furores do passado, junto com suas torturas, seus campos, suas repressões e ideologias. Que a pessoa humana emancipada de qualquer tacão e serena em sua autonomia seja hoje, amanhã e sempre, tometron panton, a medida de todas as coisas. Por isso, nós nos revoltamos quando um só dos direitos humanos é questionado de qualquer maneira que seja. Consequência disso é que vige por toda parte uma preocupação com o crime. Aguda é a consciência de todos do que vem a ser um crime contra a humanidade. E o que é propriamente um crime contra a humanidade? É todo crime, pois todo crime, a violação das pessoas acrescenta sempre uma destruição do humano em cada um, pois todo crime agrava, assim, o dano dos indivíduos com a mutilação do sentido. Por isso é que criamos instituições internacionais e nacionais para a proteção e a defesa dos direitos.
A missão de todos está em tomar consciência, promover e assegurar o devido respeito em todas as dimensões da vida e convivência de indivíduos e grupos, de todas as classes e condições, seja de raça, de sexo, de crença, não, ou de situação econômica, social, política ou cultural. Num planeta cada vez mais globalizado, não se considera legítima nenhuma soberania nacional que acoberte e proteja, sob qualquer pretexto, o crime contra a humanidade. As figuras tradicionais da dominação geopolítica e da dominação geopolítica na diplomacia são contestadas de público e repudiadas pela consciência universal. Um dos maiores juristas franceses do século XX proclamou então alto e bom som: a conquista dos direitos do homem comporta qualquer coisa de absoluto. É preciso estabelecer limites intransponíveis, quer se chamem juridicamente de direitos intangíveis ou de crimes imprescritíveis. Assim, direitos do homem de um lado, crimes contra a humanidade de outro, constituem os dois emblemas que ao longo do último século se tornaram os dois polos da consciência civilizada. Erigem e impõem ao novo milênio um parâmetro de valor ético inviolável. É isso que reivindicamos a todo instante. É disso de que estamos falando sempre em qualquer tema ou assunto de discussão. É também a questão que se questiona em qualquer questionamento que se faça. É o fundamento de todos os problemas de hoje. Infelizmente, este é apenas o lado luminoso que a situação contemporânea reflete, no duplo sentido de espelhar e de meditar, toda vez que vem ao debate o ideal ético da moralidade e da verdade. Este lado luminoso não é, porém, infelizmente, o único. Escamoteado e subreptício é o outro lado da moeda, o lado sombrio do que hoje nos acontece. É o reverso da medalha, não apenas inquietante, como tétrico e ameaçador, embora muitas vezes dissimulado e encoberto. É que às nossas costas, por detrás da pregação da liberdade e da dignidade humana, uma questão essencial é murmurada a boca pequena. O que é precisamente o homem? O que faz de alguém um ser humano? O que significa essa concepção de humanidade? Será que acreditamos realmente no humano do homem? Esta ideia de humano e de humanidade demarca mesmo, na prática da vida de hoje, um limite intransponível? É possível revisar o humano do homem? Será a dignidade humana algo evolutivo, inviolável no momento e violável em outro momento? A coisa mais inacreditável hoje em dia é que a violação prática do humano, o desrespeito do ser humano nos comportamentos e na prática das ações não provém de ditaduras bárbaras, nem são cometidos por déspotas iluminados ou por criminosos inveterados. São praticados e operados pelo próprio progresso da técnica e da ciência. Estão articulados até com as promessas das pesquisas mais avançadas. Proclama-se alto e bom som que estas violações da dignidade e do respeito humano de outrora são o preço a pagar e o risco a correr pelo desenvolvimento do conhecimento, pela solução dos problemas
que atordoaram até aqui os homens. É necessário pôr o homem em questão para melhor tratá-lo, para curar doenças incuráveis, por exemplo. Da biologia à neurociência, da genética às pesquisas cognitivas, todo um esforço da inteligência e do conhecimento se empenha na prática dos experimentos, em derrubar suposições e desfazer certezas que por milênios tinha constituído o apanágio da consideração e do respeito pelo ser humano. Vivemos, assim, uma contradição inexorável e um paradoxo inevitável, embora nem sempre reconhecido, porque está sempre escamoteado. Ao contrário, na maioria das vezes apresenta-se dissimulado, escondido, através de um nevoeiro de palavras ambíguas, cujo real valor fica sempre subtraído. Alguns exemplos tirados de inúmeros debates sobre avanços das pesquisas biológicas nos servem de esclarecimento. Tanto a imprensa quanto os tribunais dos países mais evoluídos estão cheios de novidades e de processos há pouco decênios inauditos. Quase todas as novas conquistas. Eu tenho quanto tempo aí? Mais meia hora. Tá. Nesta área, trazem desafios e interrogações que transcendem o nível técnico-científico e remetem para o âmbito da ética e da política social. Por exemplo, a clonagem, a manipulação de embriões, visando obter células-tronco, a engenharia genética, transplante de órgãos, próteses de toda espécie. Até bem pouco, só era possível transplantar outros órgãos, menos o cérebro. Hoje, não. A clonagem não é nem do cérebro, é do espírito. Uma mesma interrogação atravessa todas essas conquistas. Uma interrogação tão radical, tão monstruosa e enorme, que diante dela tudo treme. A reflexão hesita, a jurisprudência gagueja, os tribunais se atropelam. Esta desconcertante interrogação é a seguinte: onde é que se deve colocar os verdadeiros limites do humano? Como definir a humanidade dos homens? Que é que distingue o homem do resto da natureza em termos de singularidade no modo de ser e de realizar-se? Onde é que se poderá rimar e resguardar o específico da espécie humana, quando hoje em dia pesquisas científicas colaboram para a sua dissolução na diversidade incomensurável da biogenética do ser vivo? Em todos esses novos debates nesta área, não há nenhum que não conduza e suponha uma questão radical de pensamento, ou que não levante a mesma obscura inquietação. A genética leva de fato a uma comunhão indiferenciada entre o homem e o animal. As ciências cognitivas nos sugerem a hipótese de que nosso cérebro é um computador aperfeiçoado e que a inteligência artificial demonstra, se não a identidade, ao menos uma proximidade impossível de distinção entre o homem e a máquina. A física quântica postula uma continuidade de princípio entre a matéria, a macromolécula e o espírito humano. Ficamos, assim, de mãos vazias para definir e compreender o que é o ser humano. Em poucos traços, tal é o questionamento em que hoje se pinta a verdadeira natureza de uma revolução ontológica de que somos testemunhas mudas e apavoradas.
O filósofo francês, já falecido, Paul Ricoeur, constata: o fato novo é que o homem se tornou agora perigoso para si mesmo, pondo em risco a própria vida que o carrega e a própria natureza em cujo abrigo ele outrora recortava o recinto de suas cidades. Nestes termos, portanto, as perspectivas que se descortinam para o nosso novo milênio não nos trazem apenas o desafio de uma reorganização mais justa das sociedades, mas põem em jogo, sobretudo, o primado do humano e o princípio da humanidade nos homens. Nos últimos decênios do segundo milênio, um limite foi ultrapassado, uma fronteira foi transposta, o limite do homem para o homem, a fronteira do humano para os homens. É a previsão que logo após a Segunda Grande Guerra fizera Gabriel Marcel, já no próprio título do seu famoso livro de 1952, Les Hommes contre l'Humain, Os Homens contra o Humano. Michel Foucault, lá pelos fins dos anos 70 do século XX, também chama a atenção para essa ultrapassagem de limites na conhecida história da sexualidade. O que poderíamos chamar a soleira da modernidade biológica de uma sociedade, diz ele, se situa no momento em que a espécie entra como desafio em suas próprias estratégicas políticas. Durante milênios, o homem ficou sendo o que era para Aristóteles, um animal capaz de vida e de existência política. Hoje, não. O homem moderno deixou de ser apenas um animal político para vir a ser um outro animal, o animal em cuja política sua própria vida de ser vivo está em questão. Ao escutar essas palavras, humanidade, humano, espécie humana, sentimos sempre um calafrio pela espinha, pois percebemos que debaixo de nossos pés se abre uma fenda. Captamos uma oposição irredutível entre as duas metades de nossa moeda mais preciosa. Como é que poderemos promover, no novo milênio, os direitos do homem, se a definição do que é homem é questionada e posta à prova? Como haveremos de esconjurar os crimes contra a humanidade, se a definição mesma de humanidade se tornou problemática? Diante desse imenso paradoxo, a pregação humanista do iluminismo renascentista soa a nossos ouvidos como a música do Exército da Salvação, tocando nas esquinas de nossas praças. É o exército de Brancaleone, atravessando os campos e percorrendo as ruas. Viático é farnel, o conjunto das provisões que se leva para uma viagem. Entrando agora no desafio da viagem de um novo milênio, a filosofia nos entrega para ser e não ser, em todo o nosso vir a ser, um estranho e misterioso viático, que a milenar sabedoria chinesa nos conta numa história imemorial. A história é a seguinte: no tempo do mando, do desmando e do comando da China imperial, o imperador amarelo não tinha a pérola cor da noite. Mandou então a ciência pesquisá-la, mas debalde a ciência não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a técnica inventar, mas a técnica também não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a análise calcular, mas debalde também a análise não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a filosofia investigar, mas sem sucesso, também a filosofia não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou então a arte criar, mas outro fracasso, a arte também não encontrou a pérola cor da noite.
O imperador achou tudo isso muito estranho e ficou ainda mais abismado quando descobriu com o tempo que o nada, que não fora ouvido, que não pesquisa, que não inventa, que não calcula, que não investiga, que não cria nada, é a pérola cor da noite. Desde então, o imperador amarelo deixou de somente mandar, de somente desmandar, de somente comandar os chineses, para, junto com o nada, ser também a pérola cor da noite. O desafio que nos chega com a dificuldade de integração de pensamento, terra e corpo está em ser e não ser ao mesmo tempo a pérola cor da noite, pois é sempre o nada que nos traz as alvíceras de todo princípio em qualquer desafio. Daí a pergunta: como será possível promover hoje os direitos humanos se a própria definição do que é ser homem está sendo questionada em princípio? Como é possível esconjurar o crime, se todo crime é crime contra a humanidade, quando a própria ideia de humanidade se tornou problemática e é negada sem nenhum constrangimento na prática das várias pesquisas de ponta? Radical é a situação em que nos descobrimos inseridos neste limiar de milênio. Trata-se de uma radicalidade tão profunda que um abismo se abre diante de nós. Se o letreiro do frontispício de muitos templos zen nos pede para olhar bem debaixo dos pés, hoje em dia não temos debaixo dos pés um caminho a seguir. Temos apenas um abismo a cair. O desafio já não é o de construir um novo humanismo, pois já nem sabemos mais a diferença entre o humano e o não humano. Nem mesmo está em jogo apenas uma reestruturação mais justa e humana da sociedade. Também não se trata somente do cuidado ecológico, visando salvar a sobrevivência da vida no planeta, ameaçada pelo buraco de ozônio, como sabemos, pelo aquecimento global, apesar de todos os tratados. Nem é somente a perda da cadência, a decadência, portanto, de todos os costumes e a inversão de todos os princípios de valor, pois tudo isso não passa de decorrência e de desdobramentos. Há mais do que meio século, lá pelos anos 50, em plena Guerra Fria, a corrida armamentista trazia o perigo de um acidente atômico, radiológico ou bioquímico. Nesta época, por ocasião do centenário de um músico, compositor, Konrad Kreutzer, se lembrou ao pensamento do século XX que o maior de todos os perigos não era que, de repente, todas as bombas armazenadas pelas grandes potências viessem a explodir e a Terra se transformasse numa supernova. A maior de todas as explosões já acontecera, tão mortífera e aniquiladora que nem sentimos os seus efeitos deletérios. Os homens vêm perdendo cada vez mais a serenidade das coisas, de que falava mestre Eckhart no fim da Idade Média, e perdendo também o sentido para todo e qualquer desconhecimento, para todo e qualquer mistério. Na regência dessa dupla perda é que se constroem bombas atômicas, que se fabricam armas de destruição e se perdem os princípios do bem e do mal. O que está em causa hoje em dia já não é apenas a sobrevivência da espécie, mas a persistência e continuidade da humanidade nos homens. Este princípio, que Kant chamou de Menschlichkeit der Menschen, a humanidade dos homens,
que o colocou na base de toda a sua ética, é ele que faz de cada um de nós um ser humano. No final do século XIX, Nietzsche já tinha denunciado toda esta decadência da modernidade num dos famosos ditirambos de Dioniso, onde ele diz: Die Wüste wächst, o deserto cresce, wehe dem der Wüsten birgt, ai do homem que guarda em si desertos. Deserto não diz aqui um acidente geológico. Deserto está aqui por um fenômeno histórico, pelo que Nietzsche chamou de niilismo europeu, cujo grande sintoma é a morte de Deus. Na dinâmica histórica, a desertificação não está em acabar e destruir coisas. Acabar destrói apenas com o que já existe, enquanto a desolação acaba com as possibilidades de existir, com as possibilidades de criar, finda com as condições de libertar-se. Por isso, a destruição elimina o que é, ou o que foi, ou o que será, enquanto que o assolamento, diz Nietzsche, retira as virtualidades de toda e qualquer criação. O salto qualitativo que está sendo dado salta por sobre a humanidade e se projeta para uma suposta pós-humanidade. É uma suposição de caráter metafísico e que qualifica que qualificação é esta de metafísica dessa suposição? Ou, em outras palavras, que diz metafísica quando se fala de uma suposição? Metafísica não se refere a uma disciplina da filosofia, entre muitas outras. Metafísica remete para a estruturação do real, que remonta a Sócrates, Platão e Aristóteles, embora com graus diferentes de transparência. Para uma descrição histórica do percurso da metafísica de Aristóteles, vejam-se então as investigações que posteriormente constituíram as conquistas, as transformações da história ocidental. Aqui, para entender a suposição metafísica da pós-humanidade, basta saber que, em variações históricas intermináveis, a estrutura da realização de todo o real consta de 3 níveis interligados numa união dinâmica entre si. O primeiro nível é o real singular. O segundo nível é a constituição lógica. O terceiro nível é a fundamentação em algo absoluto. Por isso é que se denomina esta realização do real de estrutura ontoteológica. Isto é, uma estrutura que é ao mesmo tempo física, real e absoluta. Por isso é que, neste sentido, que se fala aqui de uma suposição da pós-modernidade. É suposição porque essa estrutura sustenta e subjaz a toda a edificação, a todos os fenômenos novos da pós-modernidade, em todas as suas ordens. Esta suposição de uma pós-modernidade, o jornalista científico Kempf propôs chamar de revolução biolítica. Revolução biolítica em oposição à conhecida revolução neolítica. Esses dois qualificativos, neo e bio, se formaram de étimos gregos que tinham um significado que se perdeu para nós. É desta época que data a transformação do modo de sobrevivência humana. Mais ou menos 12 mil anos, os grupos humanos passaram de um modo de sobrevivência baseado na caça e na colheita do que a natureza espontaneamente oferece, para uma subsistência fundada na criação de animais
e na cultura do solo. Assim, a pecuária e a agricultura têm início. Esta evolução significou uma revolução mais extraordinária do que a descoberta do átomo. Hoje em dia, estamos entrando, e entrando bem, numa era agora dominada por técnicas que ligam e associam o ser vivo em suas funções ao mineral. Por isso, para o cientista Hervé Kempf, esta revolução veio terminar um longo período de evolução, em que se elaboram, pouco a pouco, as categorias mentais com que o homem construiu, ao longo de milênios, seu mundo como vontade e representação nas palavras de Schopenhauer. Esta visão do mundo exerceu uma grande influência sobre o pensamento posterior do século XX. Embora a partir de 86, Nietzsche tenha abandonado essa feição tipicamente schopenhaueriana, ela é, contudo, a conservação da mentalidade de poder e dominação que se transformou e operacionalizou com a revolução progressiva da tecnologia. Por isso, escreve esse cientista, Hervé Kempf, prescrevia-se o homem como um conceito fixo, ao menos nos milênios em que a espécie humana, amadurecida biologicamente, entrou para a história. O biolítico abre hoje a história de uma evolução dirigida, uma biologia transformada pelo próprio homem, filho de suas próprias obras, e já não mais filho da natureza. Por isso, para Paulo Virilio, entre outros, ele maneja e evoca, a propósito desta evolução, metáforas irrefletidas com as palavras, após haver quebrado os tabus da cultura burguesa, é preciso agora, nesse terceiro milênio, quebrar o ser, a unidade do gênero humano, pela deflagração já muito próxima de uma bomba genética, que seria para a biologia o que foi a bomba atômica para a física. Uma coisa, porém, é inquestionável. Nós sentimos, ao mesmo tempo, medo e orgulho diante da temeridade e ousadia do progresso. Sentimos orgulho com o poder que se descortina. De agora em diante, temos condições de alterar as fronteiras biológicas de nosso ser e, com isso, desafiar nosso destino de seres finitos, de que falava Freud, em 1920. Podemos já esconjurar muitas fatalidades da fisionomia e genealogia humana. Doenças até então incuráveis são tratadas com sucesso. Simultaneamente, sentimos medo de tanto poder em nossas mãos, de seres expostos à degeneração moral e fascinados pelo controle de tudo e de todos. Por isso, em 1931, século passado, Freud publicou um pequeno tratado sobre a angústia e a inquietação com o poder crescente do progresso, que aumenta cada vez mais. O tratado fala do mal-estar na cultura, das Unbehagen in der Kultur. Escreve Freud, a questão fatal para a espécie humana parece ser de saber se e até que ponto o desenvolvimento e o progresso da civilização e da cultura vai conseguir dominar os desarranjos e as perturbações que a pulsão humana de agressividade e de autodestruição lhe traz a cada instante. Talvez, nesse aspecto, diz Freud, a época atual mereça um interesse especial. Os homens adquiriram já tal controle sobre as forças da natureza
que não teriam dificuldade alguma de se exterminarem uns aos outros. Nós sabemos disso. E daí provém grande parte de nossa inquietação, de nossa angústia, de nossa infelicidade. Pois só nos resta esperar que o outro dos dois poderes, o Eros, desenvolva suas forças para vencer a luta com o seu adversário não menos imortal, o Thanatos, mas quem de nós poderá prever qual é o resultado e o desfecho dessa luta entre Thanatos e Eros? Nós já nos referimos aqui à correspondência trocada 2 anos depois entre Einstein e Freud sobre os motivos pulsionais da guerra, publicada com o título Warum Krieg? Por que existe guerra? Mais perto de nós, em 97, século passado, depois da primeira tentativa de clonagem da ovelha Dolly, o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung exprimia a sensação de muitos de nós com as seguintes palavras: Copérnico expulsou o homem do centro do universo. Darwin expulsou o homem do centro da natureza. Freud expulsou o homem do centro da consciência. Hoje em dia, a engenharia genética se apresenta a expulsar o homem do centro de si mesmo. É esta a grande dúvida que o realismo veio aos poucos preparando para desenvolver, a tal ponto que, sem radicalidade e universalidade de empenho, não se dá nem acontece nenhuma criatividade. Por isso é que se diz de que o que é a filosofia? Tem uma famosa caracterização da filosofia, de que a filosofia é a saudade. É Sehnsucht, a saudade. Saudade de quê? De poder estar em casa, em qualquer parte. Será que nós hoje, cidadãos desse terceiro milênio, ainda saberemos, em toda a nossa vida, definir, na prática e na teoria, o que é ser homem? E distinguindo a sua originalidade de todas as outras coisas? Estou acabando. Fique à vontade. A inexorabilidade das questões fundamentais e originárias desse desafio do realismo não deveriam preocupar nosso espírito e ocupar todo o espaço de nossa convivência, que de boca cheia nós chamamos de democrático? Na profundidade abissal de seu ser, um tal questionamento exige de nós que subordinemos todos os desafios vigentes à coragem de assumir e de respeitar o princípio da humanidade em nosso empenho de ser e em todos os nossos desempenhos de ter, de viver e de conviver. Não é este, porém, o sentido para onde aponta o vetor de nosso desenvolvimento? No terreno minado do progresso e do crescimento, caminhamos cheios de confusão e alinhamento, como diz o nordestino, areados. Pois, cada vez mais, o humanismo é questionado. Ao contrário, no jargão de nossa época, vem designado, com ironia e sarcasmo, como uma reivindicação ingênua, moralizante e fora de moda, o termo humanismo. Qualquer referência ao homem deslizou para uma espécie de infantilidade, que com impaciência o progresso posterga numa atitude mal confessada de indulgência limitada. Humanismo e universalismo, que compõem todo e qualquer realismo,
são tratados como sobrevivências respeitáveis, mas obsoletas de um mundo já ultrapassado. Assim, é alarmante o silêncio com que se passa sobre os princípios de certas escolhas políticas, sociais, econômicas, culturais, referentes às questões capitais da sobrevivência humana. Os debates sobre várias questões ligadas à biologia. Estes debates trazem consigo não uma ameaça por uma atitude de violência e de maniqueísmo implacável. Já Jean Paul Thomas, em suas investigações sobre os fundamentos do eugenismo, constata desolado: as polêmicas entre os partidários e os adversários do uso das chamadas biotecnologias parecem muito com um diálogo entre surdos. Ninguém entende o que o outro diz, porque não se reflete nem se questiona os princípios daquilo que se diz. Como sempre, a grande divergência não está nas aplicações e nas práticas. No reino do sentido das ações, o decisivo e fundamental são os princípios. A consequência desta eclipse total de reflexão e de pensamento é um maniqueísmo irreconciliável de posições. Assim, todo esforço visa a disseminar a ideia de que o bem está inteiramente e exclusivamente de um lado, o nosso lado, naturalmente, e o mal está inteiramente do outro lado. Eis porque o grande desafio que traz e deixa conosco todo o realismo é este desafio. Muito obrigado. O desafio agora é seu. Olha, o tempo perfeito, o presidente não fez nenhuma restrição quanto a isso, mas eu fiquei aqui com algumas palavras relativamente otimistas, o que, se tratando de um mestre, um grande mestre de filosofia, é para nós um acontecimento auspicioso. Ele diz que é possível que se transformem as utopias em utopias, e adianta aqueles que desconhecem a língua grega que utopia não significa egotopia, mas uma coisa menos narcisista e mais auspiciosa, mais esperançosa para nós. E recolhi aqui 2 decassílabos que saltaram da fala do professor Emmanuel Carneiro Leão. Um deles diz assim: é sempre o nada que nos traz alvíceras. E o outro diz assim: ai do homem que guarda em si desertos. Felizmente não é esse o caso do professor Emmanuel Carneiro Leão. Obrigado. O poeta esteve à altura do filósofo. Prezados amigos da academia que nos prestigiam com sua presença neste teatro, internautas que nos acompanham no espaço virtual, tenho o prazer de convidar a todos para continuarmos a refletir nas próximas sessões deste ciclo, que são as seguintes: o desafio do realismo, já foi dito aqui, representação da realidade na linguagem verbal, no dia 8 de agosto. A conferencista será a professora, a crítica, a doutora Leila Perrone Moisés. A literatura contemporânea e um realismo rasurado será o tema do dia 15 de agosto, e a conferencista é a professora doutora Beatriz Rezende. No dia 22 de agosto ouviremos o filósofo, professor Dr. Márcio Tavares do Amaral, que falará sobre o sofrimento do real nos tempos de pós-verdade, na sequência, naturalmente, do que acabou de apresentar aqui Emmanuel Carneiro Leão. E o último seminário do mês, 29 de agosto, será dedicado à literatura e autorrepresentação, na palavra do escritor, do romancista Cristóvão Tesa. Muito
Muito obrigado pela presença. Está encerrada a sessão.